Ele sabia que pessoas que andavam comigo, pessoas que andavam do meu lado, têm morrido. Quase todos morreram. E Deus me deixou de pé. Deus ter me chamado. E a cada dia eu agradeço a Deus. A cada dia eu busco a vontade de Deus e peço a Deus para não pensar em olhar para trás. Hoje eu tenho família, eu tenho filho, e o inimigo ele não deixava esses planos na minha mente, no meu coração. Com 26 anos de idade, hoje eu estou com 47. Com 26 anos, Deus me deu uma oportunidade de eu erguer as minhas mãos, de eu aceitar Jesus na minha vida. Mas, na minha casa, irmãos, ninguém era evangélico, e nem queria saber de evangélico, e nem queria saber o que esse Deus era, e o poder que Ele é, e nem queria saber mesmo nem de Jesus. Mas desde a antiguidade, ainda eu criança, com 8 anos de idade, dos meus 8 aos 11 anos era só enfermidade na minha vida. Cheguei o tempo de passar no hospital até mesmo 7 meses internado. 1 mês mais ou menos eu passei pelo UTI. Mas nós não tínhamos como orar, como buscar o Senhor. Onde a gente buscava era de casa de macumba. E nisso eu passei com a enfermidade, uma infecção, como que eu falo? No intestino. Uma infecção no intestino, e de repente o inimigo aproveitou dessa infecção e lançou o espírito de morte sobre a minha vida. Isso existe, e nós ia em muitos lugares, não tinha jeito. Chegou o momento que eu passei por uma casa de um macumbeiro, que eu fiquei dentro de uma casa, dentro de um quarto trancado junto com a cobra, e com muitas águas fedidas, ali mais ou menos 7 dias. 7 dias naquele lugar, para lutar contra aquele espírito que tinha na minha vida. Só que nós não conhecíamos Deus. Nós, quando chegava um crente, nós ainda falava era mal. E o tempo passou, irmãos, e deu aqueles 7 dias. Aquelas pessoas, o macumbeiro que fez aquele ritual, ele cortou meu corpo. Ele cortou no meu peito, ele fez uma cruz no meu braço, ele fez uma cruz no outro braço, e ele fez uma cruz na minha cabeça, com gilete. E nisso, com o copo, ele parava o sangue. E nisso ele cortou ele também, e derramou o sangue dele dentro daquele copo. Cortou uma galinha, derramou o sangue também dentro, e botou um pouco de pinga, e nós bebemos aquilo. Eu era criança ainda, né? 8 anos. E nós bebemos aquela pinga, e eles disseram que fechou o meu corpo. E disse que eu ia ser o médico, que eu ia ser o macumbeiro, que eu ia trabalhar na casa de macumba, que eu ia ser dono da casa de macumba. E eles vinham fazendo aquela preparação na minha vida para mim tomar posse de uma macumba que eles tinham lá. Só que com aquilo eu só vinha tomando raiva, ainda criança, eu não gostava de ir para lá. Mas meus pais não tinham muito entendimento. Se aonde que eu nasci, na frente da minha casa tinha uma casa de macumba, do lado tinha outro, do outro lado tinha outra casa de macumba. Era muito difícil para nós. E o tempo passou, e eu vim. Mas meu pai, minha mãe, aqui para o Goiás, já com meus 11 anos de idade,
Quando eu cheguei nesse setor aqui, eu fiz 12 anos. No dia que eu estava mudando para minha casa, e nós já morávamos aqui embaixo um ano, nós estávamos mudando para casa, eu fiz 12 anos de idade. Nisso, o meu pai tinha a maior raiva de crente. O crente chegava numa porta, ele saía na outra, e nós saíamos junto com ele. E minha mãe ficava sozinha para conversar com os crentes. Mas, irmãos, Deus ele tem um chamado nas nossas vidas. E quando Deus ele tem esse chamado nas nossas vidas, se possível, irmão, ele tira a vida de nosso pai. Ele deixa, ele permite que o inimigo tire a vida de nosso pai. Ele permite muitas coisas acontecerem. E como Deus ele tinha esse chamado, e nós trabalhávamos ali com 12 anos de idade, eu já trabalhava ali, eu já fui crescendo, e com 16 anos de idade, Deus permitiu que um homem, todo endemoniado, tirasse a vida do meu pai. Furou em cima do coração, do peito do meu pai. E com isso, o tempo passou. E eu fui olhando que era só Deus que podia ser na minha vida. Meu pai morreu e eu virei malandro. Virei traficante. Vendia droga. E nisso era em todos os lados desse setor. Planície, Itamaraty, Rosa dos Ventos, Tangará e lugares vizinhos, a gente tomava conta. Não tinha esse negócio de facção. Era todo mundo que vendia para si mesmo. E com isso, com as drogas que eu vendia, às vezes eu comprava muitas armas. Até de policial eu comprava armas. Chegou um momento que meu nome ficou chamado como Senhor das Armas, porque eu tinha algumas armas e fazia alguns negócios. E nisso, irmãs, eu comecei a temer em participar de alguns assaltos, de participar de alguns roubos. Mas no fim de tudo na minha vida, o que é que eu virei? Noiado. Eu que vendia droga, às vezes ele me ajudava a fazer o crack, passei a participar, a fumar, a usar a droga. E a vida para mim começou a ficar mais difícil, porque eu já não tinha aquele dinheiro que eu vendia as drogas. Tinha dias, irmão, quando eu vendia droga, tinha semana que eu recebia 7 salários. Tinha semana que eu participava, eu recebia 7 salários. Mas chegou o tempo da minha vida que eu já passei foi a mendigar, a pedir, a furtar, até mesmo dentro de casa. A gente entrega a vida para Jesus. Chegou o tempo, passou, muitas briguinhas, quase todo final de semana eu estava dentro de uma delegacia. Chegou um momento que eu fui parar no presídio, passei por algum tempinho, 7 meses, fui parar no presídio. Aí o tempo passou, irmão, e eu pensei em mudar minha vida. Era 2000 mais ou menos, eu erguia minhas mãos, mas só que aquele tempo não era o chamado de Deus para a minha vida. Chegou aí, eu fui para a igreja uns 3 meses, aí aprendi a escrever rap. O diabo colocou na minha vida que eu ia ser um cantor de rap. E aí, aonde que eu ia cantar, o trem saía muito bem, todo mundo me aplaudia, todo mundo adorava aquelas músicas, todo mundo adorava aqueles rap onde que eu cantava. E aí eu saí da igreja, fiquei 3 meses, saí da igreja. Quando um dia eu estou cantando, chega um rapaz ali no meio daquele show, ali era no meio da rua, até no Miramar, deu 4 tiros na cabeça de um outro lá e eu cantando. Mas o que ia acontecer? O pessoal só tirava aquela pessoa, aquele corpo, se morresse, direto morria alguém, e eu continuava cantando da mesma forma. Eu adorava o diabo, eu cultuava ele. Onde que eu cantava, alguém matava alguém. Só que esse dia, esse cara ganhou 4 tiros na cabeça, ganhou um no olho, 2 na nuca e um no ouvido.
E certos dias, aquele asfalto ali ainda era novo, alguns anos atrás, em 2002 eu parei e falei assim, eu vou usar uma droga. Peguei a maconha, coloquei a merda, coloquei o crack junto, derreti a cocaína, coloquei tudo no cigarro de droga e fumei. E sentei na beira do meio-fio e olhei para cima. Eu conseguia ver um telão, Deus me mostrando aquele cara levando um tiro. Deus me mostrava as crianças, os mais jovens usando droga, aprendendo ali aonde que eu cantava. O cara levando um tiro, o cara morrendo onde eu cantava. Mas aí, irmãos, Deus me mostrou aquele telão. Deus falou, você está cultuando o diabo. Então eu não dava muito, mesmo que eu já tinha aceitado Jesus, eu não dava muita ideia para conversa de crente, principalmente quando alguém falava que Deus mandou falar. Eu falava, e como Deus não fala comigo, Deus fala com cada um de vocês, e Deus ele não fala comigo. Mas como Deus vai falar com uma pessoa com tempo sujo? Como Deus vai falar com uma pessoa que só falava mentira? Pessoas que envolviam com roubo, pessoas que viviam com tráfico, pessoas que envolviam com vício, pessoas que não davam lugar para o Espírito Santo de Deus. E eu falava, Deus, como que Deus não fala comigo? E Deus me mostrou esse telão e fez eu ver, e fez eu saber que existia Deus. E Ele falou comigo, ainda eu não vi. E aí eu fui em casa, esse dia eu saí chorando, muito chorando, cabelão grandão, sabe, aquele negão todo bandidão mesmo da vida. Saí chorando até na igreja, e a igreja ali, uma pastora cantava uns corinhos de fogo, e ali eu via os pessoal caindo, levantando, e ali eu chorava, mas eu chorava, falava, Jesus vai voltar e eu não vou alcançar a salvação, e eu não vou alcançar esse convite. E o convite, irmão, vai a pastora Elias, assim, está escrito em Mateus de número 11, no versículo 28, vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós os meus jugos, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave. Desculpa, irmão, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, eu carregava um peso sobre as minhas costas. Eu sentia esse peso. Irmão, eu vivia atribulado de alma. Eu vivia cansado. Chegava no fim da tarde, irmão, eu falava, Deus, eu preciso de alguma coisa na minha vida. Eu não acreditava no crente, mas eu acreditava em Deus. Eu preciso de algo, Deus. E esse dia Deus falou comigo. Esse dia essa palavra veio na minha vida. Irmãos, tem um momento da nossa vida que ainda a gente vive sofrendo, que a gente vive carregando peso. Irmão, a gente ergue as mãos, só que o inimigo é sujo, irmão. De lá para cá foi muitas pelejas, muitas batalhas. Vai ter 22 anos esse ano. Irmão, eu nunca quis posição dentro da igreja. O que eu quis de Deus era ver o que Deus faz na vida das outras pessoas, o que fez na minha vida. O que eu quero de Deus para a vida de cada um, irmão, não é nada mais, não é status, não é lugar, não é liderança. O que eu quero de Deus para a minha vida e para a vida de cada um é almas que se rendem ao pé do Senhor, e que Deus possa trazer a cura na vida de pai, na vida de mãe, na vida de irmão, na vida de irmã, na vida de filho, de filha, na vida de esposo, de esposa. Eu vi que Deus fez na minha vida, mas o inimigo da
ele trabalha 24 horas, e pessoas falavam: esse aí não vai conseguir não, esse aí não vai chegar lá não, esse aí não vai muito longe. Só que até hoje o inimigo não descansa não, para a sua vida, para a minha vida, ele não descansa. Mas quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus, ele tem te chamado, irmão. Ele tem te chamado, irmão. Ele tem chamado a sua vida. Foca naquilo que Deus te prometeu. Há uma promessa na sua vida. Talvez você não tenha recebido essa promessa. Deus tem falado: vinde a mim todos cansados e oprimidos e subcarregados, e eu te aliviarei. Decanta lábias e palavras cheiando lábias. Decanta couves, né? Vianda lábias. Só, irmãos, que a gente não pode ter a mente cauterizada. A gente tem que se render, a gente tem que se entregar a Deus, a gente tem que ver, irmão, o que a palavra está falando, e a gente tem que viver aquilo que Deus está falando com a gente. É viver, irmão. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que têm colocado a vida diante de Deus para receber algo de Deus. O milagre, irmão, que você quer na sua vida, ela tem que ser provocada. Você tem que provocar o milagre, você tem que buscar o milagre, você tem que largar certas coisas, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, porque eu sei que um milagre pode acontecer. Mas é preciso a gente buscar esse milagre, é preciso a gente provocar esse milagre. Você precisa desse milagre, irmão. Você precisa desse milagre, irmão. Você quer ver o seu pai, né, aceitando Jesus? Você quer ver a sua mãe mudando de vida? Você quer ver o seu irmão deixando Deus fazer na vida dele, que talvez esteja distanciado, talvez esteja nas drogas, talvez esteja na bebida? Irmão, as coisas de Deus é simples. As coisas de Deus, irmão, não é para nós levantar contra o irmão, mas é para a gente pegar na mão. É para a gente unir em oração, é para a gente buscar do Senhor. Às vezes, irmão, tem alguém aí que tem uma pessoa doente em casa, tem alguém aí que tem uma pessoa enferma em casa. É a gente, irmão, pedir oração ao pastor, e o pastor às vezes foi no grupo, pede os irmãos, o pastor foi no grupo, pede as irmãs, e a gente junto oramos para Deus fazer o milagre. O milagre tem que ser provocado, tem que ser buscado o milagre. E Deus, ele vai ouvir a sua oração. Só que uma coisa, irmão, quando Deus fala: vem a mim todos cansados e oprimidos e subcarregados, e eu vos aliviarei, é para a gente, irmão, descansar, é para a gente tirar esse fardo pesado, é para a gente tirar essa angústia. Deus, ele fala que traz descanso para a nossa alma, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Tem muitas pessoas aqui nessa noite, irmão, que busca pelo Espírito Santo, pelo batismo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem muitas pessoas nessa noite, irmão, que busca pelo renovo, talvez não tenha conseguido falar em língua novamente. Tem muitas pessoas que querem que o Espírito Santo entre dentro do seu coração, que quer ter um renovo, quer ter uma vida nova, quer ver Deus fazer o sobrenatural acontecer. Irmãos, eu aceitei Jesus aquela noite. Era na segunda-feira, e aí, irmãos, na terça-feira eu estava lá de novo, estava tendo uma campanha. Na quarta-feira eu estava lá de novo. Na quinta-feira eu estava lá chorando, irmão, chorando, buscando. Eu choro até hoje, irmão. Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para você: a carne pede, o espírito está pronto. A gente, irmão, se não vigiar, a gente cai. A gente cai. Quero falar para você: 5 dias de busca, chorando. Era malandro, bandido, perdido. 5 dias, o Espírito Santo, Deus me batizou com o Espírito Santo. Com 5 dias, tudo que nós temos que fazer, irmãos, é deixar Deus trabalhar, é deixar Deus operar nas nossas vidas, é deixar Deus fazer nas nossas vidas. Vamos ser simples, vamos ser humildes, vamos deixar Deus fazer nas nossas vidas, porque Deus faz. Às vezes, irmão, olha o que acontece. Hoje, eu vim buscando de Deus, fiquei mais ou menos uns 3 anos na igreja, onde eu me erguia as minhas mãos,
E depois desses 3 anos, eu vim contar o pastor Marcelo. O ano que eu vim, comecei a dar uns trabalhos para ele, mas ele sabia como, ele sabe como segurar uma aula. Pecar, eu pecava, eu caía, mas eu falava: pastor, eu acho que eu vou sair da igreja, eu não estou aguentando mais ficar de pé. E o pastor falava comigo: vamos orar, fica firme, pega nessa área aqui, pega nessa área cá. E o pastor ia me ajudando, ia me suportando, ia segurando nas minhas mãos. E com isso, irmão, é o que dá força para a gente, sabe? Sim, até eu fui um que já falei contra o pastor não se levantar com rebelião, essas coisas não. Mas já achava ruim alguma coisa que o pastor fazia e tudo, mas tudo que ele fazia para mim era bom para a minha vida. Tudo que ele fazia era bom para a minha vida. Chegou um tempo que o pastor me separou para presbítero. E eu fiquei na prova, assim que o pastor me separou para presbítero. Aí teve um levante do inimigo que era para um oficial de justiça levar um papel de uma audiência na minha casa. E esse oficial de justiça falou que eu nunca morei nessa casa. Me deram uma condenação. Fiquei algum tempo na penitenciária. Mas sabe quem ficou lá comigo? A minha mãe, minha esposa e o pastor. Ficou lá comigo. Todo domingo de Santa Ceia o pastor estava lá levando a minha Santa Ceia. E o melhor de tudo foi que Deus abriu as portas, irmão, que só podia entrar parente de primeiro grau. Mas Deus abriu as portas. Deus sabia que eu não estava brincando com ele. Deus sabia que eu estava na presença dele, não era de engano. Então Deus, ele não deixou. Então, irmãos, que eu quero falar para vocês, que se a gente chegar perto do psiquiatra, do psicólogo, e perguntar, pessoas igual eu que estava no crack, que estava na bebida, eles falam que nós estávamos uma doença incurável. Ele fala que é uma doença que não tem mais cura. Sabe, mas tem 22 anos, irmão, que eu estou de pé na presença de Deus. Tem 22 anos que eu estou buscando ao Senhor. Só, irmãos, que não é o tempo que vai me curar. O que vai me curar a cada dia é a sinceridade com Deus. É o dia a dia com Deus. Um momento de que nem dá uma vida igual eu vi. Um dia que eu ficar sem orar, irmão, pode ter certeza que vem a frieza. Sabe? E aí eu vejo Deus fazendo esse milagre na minha vida. A gente chega perto dos estudados, perto dos doutores, perto de pessoas que ele te deixa como que não tem jeito, como que você não vai conseguir, como que você tem que tomar remédio todo dia da sua vida. E o que acontece, meus irmãos? O remédio que eu tomei foi a 66. Foi a 66 que Deus colocou na minha mão. E todos os dias eu tenho certeza que eu tenho que tomar um compromisso desse remédio. Todos os dias eu tenho certeza que eu tenho que tomar um capítulo contra nada e meditar e saber o que Deus está falando comigo. Todos os dias. E todo dia eu tenho que tentar viver o que Deus quer que eu viva. O inimigo, ele é sujo. Ele põe nas nossas vidas, se a gente deixar na nossa mente, que a gente levanta contra o nosso irmão. Mas eu venho pedindo a Deus, Deus me ajuda, Deus me dá força, não deixa nada, nem ninguém, ó Pai, vim com conversa do irmão, da irmã, da criança, mas me ensina a interceder, que foi para o que o Senhor me chamou. Me ensina a orar, que foi para o que o Senhor me chamou. Me ensina, Deus, a ganhar alma, para essa pessoa ficar de pé junto comigo, porque o Senhor disse que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Se alguém me atingiu, eu tenho que perdoar as pessoas que me ofenderam. Isso, irmão, é o que atrapalha muito as nossas vidas, se a gente não aprender a perdoar, se a gente não aprender, irmão, deixar Deus entrar na nossa vida. A falta de perdão
Ele traz enfermidade para nossas vidas, Ele traz o câncer para nossas vidas, Ele traz grandes tumores, Ele traz grandes doenças. Se a gente não aprender a perdoar, irmão, aqueles que nos ofenderam, irmão, a gente não consegue ganhar nem a salvação, porque Deus, Ele quer fazer algo sobre a sua vida, Ele quer fazer algo. Aí Deus, Ele fala em João 15, no versículo 7, eu gosto sempre de citar isso: se tiver em mim e minha palavra tiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. É preciso estar nele, é preciso eu ter uma mudança todo dia, é preciso eu pedir perdão todo dia para Deus, eu preciso me converter todos os dias da minha vida, irmão, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. O erro da gente é a hora que a gente pensar que a gente não precisa disso mais, ou quando a gente pensar que a gente é melhor do que alguém, sabe? Na hora que a gente pensar que é melhor que alguém, Deus, a palavra de Deus, Ele fala que Ele me abate, sabe? Ele faz me abater porque eu vou subir. Ele vai exaltar os humildes, porque Ele é humilde de coração. Então eu passei por isso tudo, irmão. Chegou lá dentro do presídio, eu fui ser pastor lá dentro do presídio. Eu fazia culto todos os dias, 9 horas da manhã, às 10 eu fazia culto. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei: Deus, me ajuda, me dá força, porque antigamente a gente achava que tinha força, a gente andava armado, a gente andava drogado. Mas aí eu falando com Deus, Deus falou: eu vou te dar uma arma muito poderosa, eu vou te dar uma 66 que ela contém 1189 capítulos por 31.278 versículos. Essa é mais do que um R15, essa é mais do que uma HK, essa é mais do que uma .40, essa é mais do que uma 380. Essa não veio para matar, mas veio para dar vida. Todos os dias eu peço aos irmãos: ora pela minha vida, eu preciso de vocês. A gente está ali numa casa de recuperação, Deus tem colocado nas minhas mãos para resgate de almas perdidas, que o inimigo queria ceifar. Então o inimigo, irmão, ele não fica satisfeito com as nossas vidas, ele tem a forma dos levantes dele. Sei que Deus é meu escudo, mas ele toda a vida ele chega ali em Efésios de número 6, de versículo 10 a seguir, fala para mim e para você trazer uma preparação, um revestimento sobre a sua vida. Todo dia, irmãos, a gente tem que orar, todo dia a gente tem que buscar, todo dia a gente tem que meditar, porque Deus ele quer colocar sobre a sua vida o capacete da salvação. Ele quer vestir o seu corpo ali com uma armadura espiritual, ele quer ali também calçar os seus pés com a preparação do Evangelho. Ele quer colocar o escudo da fé sobre o seu braço, irmão. Ele quer colocar nas suas mãos aí, ele quer colocar a espada do Espírito. Ele fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os espíritos que vem dominando aí na parte celestial aí, nas potestades, que é enviada pelo Satanás para atrapalhar o meu caminho, para atrapalhar o seu caminho, para atrapalhar a sua vida espiritual. Mas cada dia que você buscar, você vai conseguir garantir um revestimento, irmão, vai garantir ficar de pé. Cada dia que você buscar, Deus vai trabalhar na vida dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. Irmãos, eu tenho que falar para vocês, é que Deus faz, e eu sou um milagre, no nome de Jesus. E antes de terminar aqui, eu quero perguntar para você que estiver afastado, que estiver longe, se Deus tocou no coração de você que está afastado, você quer aceitar Jesus nessa noite? Quer reconciliar nessa noite? Tem alguém aí que está afastado do caminho do Senhor, que quer reconciliar nessa noite, que quer ver Deus fazer um milagre na vida?
Pessoas que querem buscar um milagre, que querem provocar esse milagre. Tem alguém nessa noite para Jesus? Amém. Todo mundo aqui, graças a Deus, está na presença de Deus. Eu agradeço a Deus e a palavra é essa, irmãos. Viva Cristo, que Cristo quer te abençoar, né? Deus quer fazer de você um milagre. Jesus te abençoe, agradeço a oportunidade.